Olá pessoal, hoje aqui novamente é o Tomil da Nippon Bonsai e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre bosque, né? Então nós temos as caliandras aqui que a gente separou, essas mudas aqui, vamos trabalhar elas para ser colocadas aqui nesse vaso aqui. Esse é um vaso próprio para bosque, né? Nós já meio que deixamos já preparado ela com as telas, né, de proteção para proteger a entrada de algum inseto e também o substrato não cai aqui, né? Fora isso, nós utilizamos esses arames para fixar as mudas nesse espaço aqui que vai ter uma restrição de substrato. Então esse é o objetivo. Alguns detalhes que são interessantes a gente falar sobre bosque. Primeiro que o nosso substrato ele tem que ser um pouco mais captante de água, porque nós estamos numa bandeja muito pequena e nós precisamos fazer com que a captação de água a retenção de água seja maior do substrato, tá bom? E depois nós vamos estar utilizando tamanhos diferentes de mudas, né? Os pré-bonsaizinho, sendo que cada um tem sua função, tá? Tem sempre o líder. Eu considero o bosque como se fosse uma família, o pai, a mãe e os filhos, os netos e etc. Sempre de números ímpares. A gente evita no bosque utilizar números pares, sempre números ímpares. No bonsai em geral a gente evita de utilizar números pares, apenas o número 2, tá? Exceção o número 2. Se vocês observarem, os números de tronco são sempre ímpares e o número de plantas são sempre ímpares. A única exceção são o número 2, tá bom? Então, gente, já está tudo mais ou menos preparado. A gente vai mostrar aqui mais ou menos como é que ficou o fundo do vaso, tá? Aqui. E aqui a nossa base, tá? E pessoal, aqui ó, já mais ou menos podado, tá? A estrutura dessa árvorezinha. Vamos estar fazendo também nessa maior aqui. O que nós temos que novamente procurar aqui, né? Onde que você considera a melhor frente para essa planta? Porque se você não encontrar a melhor frente, pode ser que você plante ela de lado. Então a gente tem que achar a frente dessa árvore aqui e posicionar ela de frente para o seu bosque, tá? Considerar que seja aqui, eu considerei isso uma posição boa. Então a frente dela a gente vai tirar então um pouco dos galhos que estão escondendo essa parte do tronco, o visual do tronco, né? Então se você observa aqui agora, já começa a aparecer o tronco, a posição dele. Então isso para mostrar assim o potencial da planta, né? Aqui ó, só para mostrar a finalização, né? A frente dessa planta também. Se vocês observarem aqui, nós temos uma estrutura, uma copa já mais ou menos definida, né? E tiramos aquele aspecto de topiária, virou mais uma árvore, né? Que a gente vê a estrutura da árvore, do tronco, né? E é isso aí, nós vamos estar continuando aqui com essas outras aqui. Então, agora nós estamos com essas cicatrizes, né? E nós vamos estar selando aí essa cicatrizinha para que
que a gente é uma pasta selante, e na realidade ele só é para evitar a entrada de micro-organismo, né? E também não ocorrer muita desidratação aí nesse... Então agora nós estamos aqui, vamos trabalhar agora o substrato, né? A raiz. Vamos tirar aqui e ver o nebari dele, ver como é que está a situação embaixo aqui do substrato, a raiz. Então aqui, pessoal, dá uma olhadinha, né? A raiz aqui muito grossa, certo? Em relação às outras mais finas. Então nesse caso aqui eu vou tirar, né? A raiz mais grossa. Aqui também tá vindo aqui embaixo aqui, ó. Esse aqui é um alicate de raiz próprio para esse tipo de poda. Importante lembrar também que na hora que for mexer na raiz, o substrato, você diminui a umidade dela, né? Já que você vai trabalhar com ela, e fica mais fácil, né? Para você trabalhar com o seu substrato. Então aqui eu estou já fazendo essa poda aqui. Deixa eu botar aqui para ser mais delicado. Então, nossa planta já está mais ou menos preparada para ir para o vaso, né? Agora nós estamos na parte de plantar. Depois que a gente já separou as nossas plantas aqui, elas já estão preparadas, né? Certo? E agora eu vou colocar o substrato. Qual o substrato que nós estamos usando? Estou usando 60% de terra vegetal, 20% de pedrisco e 30% de pedrisco e 10% de casca de pinos tratada. Então vamos preencher o nosso espaço aqui. Distribuir aqui o substrato, né? Depois, se precisar, a gente preenche mais. Gostaria de fazer uma fala sobre essa questão do posicionamento das plantas, tá bom? Como eu comentei anterior, é necessário que a gente utilize número ímpares de plantas e plantas de tamanhos diferentes. Esse, por exemplo, será o nosso líder, tá? Esse aqui será a nossa segunda planta. Esta aqui será a nossa terceira planta. Essa aqui é a quarta e aquela ali a quinta planta, conforme a ordem do tamanho delas. Por que eu estou usando isso? Porque a gente precisa mostrar uma ilusão de ótica, como se fosse um bosque, né? Vamos supor que na natureza você está ali numa distância mais ou menos de uns 50 metros de um bosque, e você olha assim as árvores da frente. Quando você está olhando para o bosque, as árvores da frente parecem ser mais grossas, mas quando você chega no bosque, as árvores são dos mesmos diâmetros de grossura. Por uma questão de ilusão de ótica, né? As plantas que estão na frente parecem mais grossas. Agora no bonsai nós precisamos mostrar isso na realidade. Por quê? Porque ele está num espaço pequeno. Então por isso que a planta da frente são mais grossas, dando aquela sensação de proporcionalidade. E as do fundo são as menores. Então daria o que? Profundidade, né? Então essa aqui mais grossa, a segunda mais fina e assim por diante. Tá bom? Então por conta disso, o líder vai ser colocado aqui, ó. Né? Nós vamos colocar o nosso líder aqui, que seria a frente do nosso bosque, tá? O segundo seria imediatamente lateralmente ao primeiro,
mas um pouco atrás, não é isso? Dando essa sensação aqui de profundidade, né? Você não pode colocar na mesma linha aqui, opa, e nem na mesma linha de profundidade. Então vamos estar aqui, ó, mais ou menos montando para você, e depois a gente vai mostrar aqui agora. Então aqui assim, ó, né? Fazendo um ensaio para vocês. Depois eu vou fixar, porque a gente tem que fixar essas plantas, né? E aqui o fundo, tá certo? Então, se a gente observar é o seguinte, ó, nesta linha daqui, ó, não tem nenhum tronco que esteja na mesma linha, ele não pode estar na mesma linha desse próximo tronco aqui do fundo. E se você observar lateralmente, de lado aqui assim também, os troncos não podem estar na mesma linha, eles têm que estar fora do alinhamento dessa linha aqui, porque senão eles sobrepõem e não aparecem as outras plantas, tá certo? Então agora nós vamos estar fixando elas. Então aqui, se vocês observarem aí, a posição das plantas, né? Nessa linha aqui, ó, elas não sobrepõem os troncos, né? Você consegue enxergar toda a copa. E se você olhar aqui lateralmente, aqui, ó, na mesma linha aqui, ó, dos troncos, você não pode deixar uma sobreposição delas aqui. Então, essa mais ou menos é a posição que tem que ficar, tá? Em todas as suas linhas você enxerga os troncos da sua planta, tanto assim, dessa forma, né, como lateralmente. E aqui a parte de trás da sua planta, tá? Então, pessoal, aqui, ó, já o trabalho mais ou menos finalizado, tá? Do plantio. Isso vocês podem observar. Eu coloquei aqui, então, uma rocha aqui no meio para dar aquele contraste, né? Certo? E também agora nós vamos fazer o acabamento. O acabamento que eu acho que é importante no bosque, porque a gente observa que o estilo da natureza, né, com o bosque, tudo, você tem o gramado, né? Então é importante que a gente faça esse acabamento e coloque aí o musgo, sabe? Musguinho. Vamos fazer o acabamento. E essa terra que eu estou usando aqui é uma terra vegetal, né? Para que o musgo fixe, né? Isso aqui é só uma camada fina, então não há problema. Por conta de você, a questão da permeabilidade do solo, aqui embaixo dela nós temos aí o solo adequado, né, com caco de pelo, etc. Algumas partes eu não coloco o musgo, só em algumas posições. Então aqui umedecer um pouquinho. Aqui.
Então aqui agora nós vamos colocar o musgo, né? Principalmente nessa parte da frente aqui, que é importante a gente mostrar mais, que é a nossa frente do bosque. Eu vou complementar com outro. Depois, claro, com o tempo, esse musgo vai se desenvolver e vai fechar mais aqui esses espaços e tal, né? Agora, pessoal, olha, eu já coloquei os musgos, né? Vamos colocar umas pedrinhas aqui para contrastar o caminho. Nos lugares onde eu não foi colocado os musgos. Não muito, né? Fazendo aquele acabamentinho, tá? Então aqui, pessoal, olha aqui, ó, finalizado o trabalho, tá certo? Vou dar uma hidratada nela. Então todo aquele aspecto que eu comentei sobre profundidade, a questão do líder, né? As outras menores, essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta planta. São 5 plantas. Com a composição da pedra, o conjunto todo, que é muito importante para mostrar esse bosque. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer o acompanhamento de vocês, tá? E até uma próxima aí, Dica da Nippon Bonsai. Grande abraço a todos, até mais.